Olá, tudo bem? Bem-vindo ao Tributário em Jogo, muito obrigado pela sua companhia. Hoje a gente vai conversar rapidamente aqui sobre compliance tributário, pessoal. Compliance tributário se refere, na verdade, a um conjunto de práticas que buscam efetivar o cumprimento das normas fiscais que se aplicam a um determinado segmento, a um determinado negócio, a um determinado nicho. Esse conjunto de normas que a gente busca aplicar, ele tem como finalidade exatamente proteger o contribuinte contra riscos, contra autuações. Ele envolve muito a questão do mapeamento de risco e da adoção das medidas de mitigação quando da assunção desse risco. Eu acredito muito, principalmente em grandes empresas, que o melhor compliance tributário é aquele que você não faz apenas dentro da sua casa. Se você é um departamento jurídico, você tem que ter uma relação muito transparente, muito objetiva, com diversos outros departamentos para gerar o chamado efeito Montesquieu, de freios e contrapesos. A gente não pode pensar que a nossa opinião é aquela que deve preponderar sempre. Abrir-se ao diálogo me parece fundamental para o alcance do melhor compliance. Então, você tem que, se você está engajado efetivamente em ter um selo de conformidade tributário, você tem que dialogar muitíssimo com as suas áreas de auditoria, de conformidade, de governança. O jurídico tem que conversar muito com o fiscal, com a contabilidade, porque só assim a gente consegue entender efetivamente os riscos e oportunidades que se encontram no nosso caminho. Por exemplo, a área de conformidade vai ser aquela que vai te ajudar na construção de todos os fluxos necessários aos melhores controles das suas atividades. A auditoria vai te assessorar, principalmente se for uma auditoria interna que adote programas de auditoria continuada, ela vai conseguir te ajudar na percepção de o quanto esses controles funcionam, como eles podem ser montados de uma forma que gere inteligência não só para a sua observância, mas para você também evitar a geração de novos passivos ou até qual é a melhor forma de dar tratamento ao passivo que você já tem dentro da sua empresa. A governança é importante também porque envolve tomada de decisão, processos de tomada de decisão. Então, é de muito relevo, quanto maior é aquela estrutura em que você se encontra, você ter uma definição bastante objetiva de quem decide o quê. Se o jurídico tem uma determinada ideia, se o departamento fiscal tem uma determinada ideia, vai pensar em um planejamento, vai pensar em uma demanda ativa de recuperação de crédito. Tem que haver o devido diálogo, o devido mapeamento dos riscos e oportunidades, e, a partir disso, que se levem todos esses elementos para a decisão da autoridade competente. A contabilidade é outro parceiro fundamental para o compliance tributário, porque tudo deve ser construído considerando também os efeitos contábeis de cada decisão dentro de uma empresa. Há pouco tempo, a gente verificou aí uma dificuldade na questão do caso das Americanas, um reflexo contábil feito provavelmente não da melhor forma, e isso gerando um problema imenso na referida companhia. Então, ter essa conversa com a contabilidade é outro ponto que me parece fundamental, porque muitas vezes você faz a construção jurídica, você faz a construção contábil, tudo isso está de acordo com os fluxos, de acordo com a governança. A auditoria não tem pontos de melhoria para você,
Mas se você não fechar tudo com o aspecto contábil, com o melhor reflexo disso para efeitos internos e externos, você pode acabar entrando em apuros. Então, o ponto aqui que eu quero colocar é o quanto que você tem que atuar de forma transparente. A transparência é fundamental ao compliance tributário. Se você entender que dentro do seu departamento você tem que atuar como um engenho, construindo todas as fases, fazendo toda a tomada de decisão, entendendo que ali dentro você se basta, eu acho que isso te afasta muito do melhor compliance, da melhor conformidade. É necessário abrir-se, é necessário fazer as demonstrações a todas as áreas envolvidas, aprender com elas, tentar trazer aquele conhecimento para você melhorar as suas rotinas, mas sempre entender que você é parte de um todo. O compliance tributário não é obra de uma área só. Por mais que ela seja desenvolvida, por mais que ela seja experiente, por mais que ela seja bem intencionada. Então, o meu recado aqui vai muito nesse sentido. E também não vamos pensar que o compliance tributário não envolve também a possibilidade de tomadas de risco, porque se você pensar em termos de compliance tributário, é só cumprir a lei? Sim, sem dúvida é cumprir a lei. Mas as leis, muitas vezes, são polissêmicas, muitas vezes são lacunosas. Então, existe a possibilidade de trabalhar com planejamentos legítimos, planejamentos que têm embasamento teórico sério, mas mesmo nesses casos, para você fazer um planejamento, você tem que ter todas as etapas de transparência e objetividade nessa tomada de risco. E é nessa hora que a melhor conexão entre as áreas vai fazer com que você se sente com todas elas, exponha exatamente os riscos e oportunidades, e assim oferte ao administrador da companhia, aquele que a governança indicar como a pessoa ou o conjunto de pessoas para a tomada de decisão, de modo que aquilo se desenvolva. Uma dica importante que eu queria passar também é o quanto que a criação de comitês internos dentro de empresas pode te ajudar nisso. Imagine se você pudesse estabelecer, instituir um comitê, ainda que extraoficialmente, faz um comitê de debates que traga exatamente profissionais de todas essas áreas que eu citei aqui. Com certeza você vai ter discussões extremamente ricas, vai ter muito aprendizado e toda discussão, toda decisão que for tomada vai estar registrada, vai ter passado por todo um ambiente deliberativo e, certamente, se você constituir um grupo com esse grau de maturidade, com esse grau de abertura, com esse grau de transparência, você vai estar muito perto do nível otimizado de compliance tributário, que se conecta também a toda aquela questão de ESG, que é um conceito que vem ganhando muito espaço nos últimos tempos, exatamente por representar o quanto as companhias estão conectadas não só com os interesses atuais, mas com os interesses de longo prazo dos seus empregados, dos seus acionistas, dos seus administradores. Esse, então, é o meu recado, trocando um pouquinho de experiência com vocês. Um forte abraço, tudo de bom.